Fala pessoal, beleza? Eu vou gravar um vídeo para vocês hoje que eu vou falar sobre o assunto mais importante para mim dentro do mercado financeiro, que você tem que dominar, você tem que saber, né, marcar, que é sobre suportes e resistências, tá? E eu quero ensinar para vocês aqui a forma que eu visualizo, tá, os suportes e resistências no gráfico dos 5 minutos. Eu não vou entrar no mérito dos outros tempos gráficos, tá? Porque dentro da minha leitura eu faço marcação de outros tempos gráficos para que eu tenha referência ali dentro do gráfico intradiário, né? Então eu marco mais 3 tempos gráficos maiores até chegar nos 5 minutos. Só que assim, muita gente se perde na hora de marcar suporte e resistência no gráfico de 5 minutos. E aí, se você se perde, você não sabe se teve realmente um rompimento, se o mercado rompeu, se o mercado não rompeu, né? Então, eu acredito que através disso que eu vou falar para vocês aqui, isso pode facilitar muito, tá? Então, assim, novamente, volto a dizer para vocês, para mim, para o seu gráfico e para você ficar assim sem ponto cego, você tem que fazer marcações de tempos gráficos maiores. Porque muita gente fala, mas se eu vim aqui no gráfico de 5 minutos e marcar apenas os pontos dos 5 minutos, tá bom, o preço parou ali. Só que às vezes você fica com gráfico, eu costumo falar de ponto cego. Vamos pegar um exemplo. Às vezes você tem, por exemplo, nos 60 minutos, um ponto que lá nos 5 minutos você não tinha ele demarcado no seu gráfico, ele não era relevante. E aí o que acontece? Às vezes você tem, por exemplo, vou dar um exemplo, você tem uma resistência aqui marcada nos 5 minutos, vamos imaginar que aqui tinha um topo, né, e você marcou ele, e aí você quer fazer uma venda, só que aí você não vê que tem um suporte aqui dos 60 minutos, por exemplo. Então, por isso que eu gosto de fazer, tá? A marcação dos tempos gráficos maiores. Mas vamos lá para os 5 minutos, que é o que eu vim falar com vocês. Pessoal, é muito importante, tudo, para mim, tudo no mercado financeiro, ele se resume a suporte e resistência, tudo. Desde indicadores até mesmo padrões, tá? Figuras, essas coisas. Né? Para que as pessoas normalmente usam médias móveis? Tá? Porque são potenciais níveis de suporte e resistência. Por que as pessoas utilizam figuras, né? É um triângulo, né? É uma cunha, é isso, é uma bandeira, não sei o quê. Porque, pessoal, tudo no final vai representar o que? Níveis de suporte e resistência. Eu particularmente uso apenas níveis horizontais, né? Que são esses níveis de preço onde você vem aqui e marca um suporte horizontal. Eu não uso suportes dinâmicos, né? Que são normalmente médias móveis, né? E também não uso suportes e resistências hoje de linhas de tendência. Arthur, por que você não usa? Né? Porque, cara, eu não gosto, tá? Eu já usei lá no início, mas eu percebi com o tempo que não auxiliava em nada a minha leitura. Então fui lá e tirei, tá? Mas não quer dizer que não funcione. Para mim não foi legal, tá? Então, assim, às vezes a galera fica com dúvida. Eu vou marcar um suporte de resistência. Qual que eu marco? Eu marco esse, eu marco esse, eu marco esse aqui. Aí eu quero dar uma dica para vocês, né? E até uma das coisas que eu chego a abordar ali na minha mentoria, né? Porque igual eu falo para vocês, pessoal, minha mentoria ela é completa. Então, tipo assim, eu ensino tudo que a pessoa tem que saber para poder operar, que é o que eu faço no meu dia a dia. Né? Então, assim, alguns insights eu trago aqui para o canal para poder ajudar vocês aí também, né? Que ainda não fez aí a minha mentoria, né? Mas tenho certeza que com o tempo aí vocês vão vendo que o conhecimento que eu vou agregando aqui de forma gratuita vale a pena. Vamos lá, meu conceito para marcar suporte e resistência. Coloquem isso na cabeça. Suporte e resistência não é linha, tá? As pessoas às vezes ficam com um conceito errado na cabeça de que o mercado tem que encostar aqui na minha linha para eu poder fazer uma operação. Então, pessoal, suporte e resistência não é uma linha, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você tem, por exemplo, um suporte nessa região, não necessariamente o mercado ele vai bater aqui e vai começar a subir. Tanto é que muitas vezes quando eu tenho um suporte ou uma resistência e eu vou traçar meus alvos, quem é meu aluno sabe, eu até falo pra gente não deixar cravado demais em cima, porque às vezes o mercado ele pode chegar perto e voltar, porque é uma região de preço, tá? E qual que é o critério que eu uso, tá, para marcar as minhas resistências? Eu tento, pessoal, pegar aqueles pontos que são mais relevantes e mais visíveis aos olhos, tá? Porque o que eu vejo de pessoas assim, quando vão marcar suporte e resistência, o gráfico dela fica mais ou menos assim. Vou marcar aqui para vocês verem, tá? Só para vocês terem noção do que a pessoa faz no gráfico.
ela vem, faz isso, aí ela põe aqui, aqui, põe aqui também, aqui, aqui, aqui. Pronto, o gráfico dela fica mais ou menos assim. Eu tentei mostrar aqui, marcando, né, tipo, quase todos os pontos de suporte e resistência desse dia aqui, o dia 28, né, que foi sexta-feira. E aí o que acontece? Seu gráfico ficou poluído demais, eu particularmente não gosto, isso aqui te trava, tá? Porque muitas vezes você fala, pô, mas como é que... Aí tipo assim, o mercado tá batendo aqui, aí você pensa, como é que eu vou entrar aqui, logo aqui já tem uma resistência, e agora, o que eu faço? E aí, será que eu entro, será que eu fico de fora? Então isso aqui atrapalha muito, tá? Primeiro ponto que eu gosto muito de observar, né, são os pontos extremos, né? Ou seja, qual que foi o ponto mais extremo que o preço trabalhou? Normalmente vai se referir ali próximo à máxima ou à mínima do dia. Então vamos pegar, por exemplo, o dia 27. Né? Qual que é o ponto assim dos 5 minutos mais relevante que a gente vê aqui? Os extremos, ó. Olha como nós temos essa região aqui e essa região. Só que não basta eu traçar uma linha, eu vou ensinar para vocês como que eu traço. Nos 5 minutos, pessoal, diferentemente de tempos gráficos maiores, né, que aí eu já tenho uma outra forma de analisar, tá? Mas eu vou trazer os 5 minutos para vocês. Eu considero suportes e resistências como região, tá? Então, por exemplo, eu não venho aqui e meramente coloco uma linha, tá? Aí muita gente fala, Arthur, é corpo, é pavio, onde que eu marco? Eu marco no meio, aonde que é? Cuidado com isso, porque vamos supor que você considere o corpo, tá? Aí, se você começar a ver o mercado fechando candles aqui acima do fechamento desses corpos ali daquela resistência, o que você já vai começar a entender? Rompeu. Mercado rompeu, o que eu vou esperar? Um pullback aqui? Pô, o mercado tá fazendo um pullback, tá fechando candle acima do topo que ele rompeu, ó. Tá vendo que ele fechou acima? Aí o que você faz? Você compra justo aonde? No topo. Ou seja, suicídio. Isso aqui é uma coisa que eu abordo muito no dia a dia lá na sala ao vivo, porque às vezes nós temos algumas regiões, tipo assim, vou dar um exemplo, eu tenho uma resistência aqui, nós temos uma região importante aqui, vamos supor, do gráfico diário. E aí o mercado chega nessa região e começa a respeitar essa região aqui, e a pessoa, ela olha apenas para essa região, ela não olha onde o preço está, ela não olha para a esquerda, no caso, e vê que ela tá tipo assim, em cima de uma região de resistência. E aí ela só olha que o mercado tá trabalhando acima de uma região do diário, mostrando interesse, rejeição, e ela quer comprar. E às vezes essa pessoa, ela tá comprando topo, porque ó, aqui na esquerda você tem um topo. Então como que eu faço? E eu vou passar para vocês nos 5 minutos. Novamente, pessoal, tô frisando isso, nos 5 minutos, tá? Eu considero como regiões. Então normalmente eu venho e marco entre corpo e pavio, tá? Eu costumo fazer isso. Só que assim, eu não deixo essas caixas no gráfico inteiro. Eu costumo fazer isso acompanhando o preço. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o mercado acabou de fazer essa resistência nesse topo, aí ele começou a cair, ele voltou a testar, né? Quer voltar a testar o topo. Eu venho aqui e marco uma caixinha. Eu costumo marcar uma caixinha mais ou menos assim, ó. E deixa essa caixinha aqui esperando, né, com que o preço venha testar essa região. Aí tipo, ó, o mercado chegou próximo, não chegou e começou a afundar. Aí ele pode fazer um pullback nesse fundo aqui. Aí eu venho e atualizo a minha caixinha, só para vocês entenderem, tá? Como que eu faço para não deixar o seu gráfico poluído, porque senão seu gráfico vai virar um balaio de cores. Eu vou dar um exemplo aqui. Aí a pessoa começa a fazer isso aqui. Daqui a pouco você está totalmente perdido no seu gráfico. Então, assim, eu gosto de ir acompanhando o preço, tá? Então, como que eu vou identificar os pontos mais relevantes no 5? Porque eu já vou ter pontos ali muito relevantes de gráficos maiores, e quando eu caio nos 5 minutos, eu quero marcar o quê? Eu quero marcar os pontos mais extremos, de preferência. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ponto extremo aqui. Só esses, Arthur? Não. Eventualmente, quando eu faço as minhas marcações ali nos gráficos maiores, pode ter pontos aqui que eu não demarquei. E aí o que eu vou observar? Eu vou observar se eu tenho pontos, né, que o mercado realmente fez um movimento forte. Tipo, ele tá no meio, mas ele segurou um movimento de alta e o mercado derreteu, por exemplo. Se a gente for observar aqui, olha como essa região aqui segura um forte movimento de queda. Então essa região aqui seria uma região interessante também. Pô, mas e agora? Eu marco, ó a dúvida, eu marco nesse topo aqui, eu marco nesse topo aqui, caramba, tô perdido. O que eu faço? Faz como eu falei, demarca uma região aqui, você não tem uma linha exata, tá? Sabe por que eu tô falando isso? Vamos supor que você demarque esse topo aqui, desse jeito como eu tô mostrando para você. Aí o mercado ele vem e faz um rompimento aqui. Se liguem nessa dica, isso é importante. E aí o mercado começa a fazer um pullback aqui, ó. Aí você fala, cara, o mercado tá segurando, ó, tá rejeitando aqui em cima, eu vou comprar. Só que aí você esqueceu que você está numa região de resistência. Olha como nós temos resistência aqui.
e aí às vezes você está comprando topo. Aí o mercado vem, faz aquela maldade e já volta te estopando, tá? Que acontece bastante. Então, quando eu vou marcar suportes e resistências no gráfico de 5 minutos, eu gosto de pegar as regiões. Vamos supor, se eu vou marcar um suporte, só para vocês entenderem, né? Já estou concluindo aqui. Se eu vou marcar um suporte aqui, muitas pessoas falam, marca fechamento, marca corpo, tá? Não é fechamento, falam marca corpo. Daí eu venho e marco um corpo aqui. Aí, às vezes, o mercado vem nesse candle aqui, que ele rompe, né, os corpos anteriores, a pessoa fala, pronto, rompeu, né? E aí a pessoa espera, talvez o preço fazer um pullback e quer vender. Mas aí, às vezes, o mercado afunda mais um pouco, entra uma pressão compradora bem grande, porque ele ainda não conseguiu romper o fundo anterior, e aí o mercado volta tudo e você não entende por que o mercado não conseguiu andar. Agora, a partir do momento que o mercado rompeu essa região aqui, que foi o extremo, né, do fundo, ou seja, o máximo que o preço teve interesse compradora, aí sim já fica interessante um pullback, que foi exatamente o que o preço fez. Rompeu, fez um pullback aqui, né, e depois afundou. Então, assim, esse simples, né? Simples assim, né? Porque acaba que é muito importante, mas esse detalhe acaba que evita muito de você, às vezes, fazer um trade, né? Às vezes achar que o mercado rompeu um potencial nível de suporte, mas ele não rompeu, né? O de resistência, porque aí você marca apenas o corpo, por exemplo, e aí o mercado não rompeu. Ou pior também, às vezes você marca aqui, ó, o pavio. Aí você fica fazendo o quê? Deixa eu voltar lá. Ó, você marca o pavio aqui, ó. Vou dar um zoom para vocês enxergarem, tá? Ó, você marca o pavio aqui, aí você quer que o mercado chegue lá naquele pavio, né, para que você consiga vender. O preço tem que chegar lá naquele pavio? Não, pessoal. Se ele entrar dentro da região aqui, se ele entrar dentro da região, deixa eu marcar a caixinha de novo. Então, se ele entrar, pessoal, dentro dessa região aqui, eu já fico atento. E aí, aqui dentro dessa região, eu quero ver as rejeições. Aí vai no último vídeo que eu gravei, lembra que eu falei quanto mais rejeição tiver, aí você pega o tamanho desse range aqui da resistência. Ou seja, como foi essa rejeição? Dependendo se você tiver uma agressão mais ou menos até aqui, ou seja, o preço já está agredindo mais da metade do topo. Então já é uma baita de uma agressão, você não precisa esperar o mercado chegar lá no topo e poder voltar, tá? Então assim, peguem essa dica, porque eu vejo muita gente com dificuldade, tá? Tem gente que chega para fazer a mentoria comigo, né, e ainda não sabe a forma correta de se traçar suporte e resistência. E para mim, cara, tudo vai se resumir no final das contas a suporte e resistência, você tem que saber traçar. Né? E uma coisa que eu vejo que também acontece muito é o gráfico desse jeito. Pô, você não vai conseguir operar, você vai ficar com medo, tá? Então o que eu foco? Eu foco em marcar os pontos mais relevantes. Aonde eu bato o olho, eu falo, caramba, o mercado bateu aqui, realmente ele segurou, né? Teve briga. Eu não fico pegando, né, tipo assim, todo o respiro que o mercado dá. Vou dar um exemplo para vocês. O mercado deu um respirozinho aqui, ó. Ele fez esse movimento de alta, caiu. Eu não vou marcar essa resistência aqui, ó. Ah, por que não? Porque é um respiro, é um ponto muito pequeno, sabe? De que o preço segurou. Aí imagina se todo o suporte, toda a resistência você for marcar. Aí você vem e você quer marcar esse topinho. Aí depois você quer marcar esse fundo aqui também, esse fundo, esse topo, esse fundo. Tipo assim, seu gráfico vai ficando muito poluído. Pô, Arthur, mas todos esses fundos que você está arriscando, eles não têm um papel sobre o preço? Tem um papel sobre o preço, pessoal. Mas não precisa que o seu gráfico fique totalmente demarcado. Vou dar um exemplo para você. O preço acabou de deixar esse fundo aqui, ó. Tal, e aí ele está trabalhando aqui. Eu preciso já vir aqui imediatamente marcar? Não, sabe o que eu costumo fazer? O mercado começou a fazer um pullback. Eu venho aqui, ó, já marca a minha regiãozinha. Eu costumo trabalhar com uma reguinha, tá? Lá na minha sala ao vivo, eu faço muito isso. Eu deixo uma reguinha aqui, porque eu sei, bom, nós temos um potencial nível, tá, de parada. Só que será que eu tenho condições para uma venda aqui? Aonde que eu tenho próximos níveis aí de suporte? Tá? Só para que vocês consigam entender, tá? Mas, pessoal, eu acho super importante e relevante vocês marcarem também níveis de suporte e resistência em gráficos maiores, tá? Muito importante mesmo. Isso fez total diferença para mim e para quem é aluno também. Tipo assim, galera vê que realmente funciona e que realmente respeita e respeita muito,
tá? Mas isso aqui é só para vocês entenderem a forma de se marcar suporte e resistência nos 5 minutos. Eu acho que já vai ajudar, né? E já vai dar para você começar a mudar aí um pouco a forma que você demarcava, né? Bom, é isso. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o like, como sempre. Segue a gente lá no Instagram. O Instagram também está começando a crescer. E se você gosta do meu conteúdo, né, gosta daquilo que eu falo, quer aprender mais comigo, quer aprender 100% aí da minha leitura, né, vem fazer parte da minha mentoria. É onde eu, cara, explano tudo que eu faço, né, por que eu entro, por que eu não entro, o alvo, tá? 50% do movimento, pullback, tudo. Teoria de Dow, tudo que eu faço. Tá? Então é só clicar no link da descrição. Fechou? Tamo junto, pessoal. Valeu!